Bem, boa tarde, obrigada pelas suas palavras, obrigada à Academia de Marinha por nos acolher neste colóquio. Eu vou passar já à comunicação, já que só tenho metade do tempo. É este, não é? E nós vamos falar de como é que terão sido as observações astronómicas que permitiram à Armada de Magalhães posicionar-se ao longo da viagem. Há alguma informação no João de Barros, alguma informação no Herrera, mas nada é completo o suficiente para podermos afirmar exatamente o que é que foi feito. O que nós estamos aqui a tentar é tentar descobrir que tipo de cálculos, que tipo de informação é que foi usada nessa viagem. Portanto, a primeira pergunta a fazer é: que observações astronómicas se fizeram na viagem? E isso sabemos. Pronto, também outra pergunta é: terão sido de acordo com o que o Rui Faleiro deixou em terra? Pronto, o que nós sabemos de João de Barros é o seguinte: há 5 observações. Uma conjunção de Júpiter com Lua, uma oposição da Lua e Vênus, outra de Sol com Lua, oposição de Sol e Lua e um eclipse do Sol. Portanto, todas envolvem a Lua. 5 envolvem sempre a Lua, são 5. 2 são conjunção e 3 são oposições. Nós hoje só vamos tratar das conjunções, como há tempo para mais. João de Barros tem ali um erro. Quando nós vamos fazer os cálculos, vemos que aquela ali não é Sol e Lua, mas sim Júpiter e Lua. E também, como estão datadas, nós conseguimos, de acordo com o roteiro de viagem, identificar em que sítio é que foi feita cada uma delas. São 5. Nós vamos concentrar na primeira, que é uma conjunção Júpiter e Lua, e vamos concentrar no eclipse do Sol, que também é uma conjunção Lua e Sol. Vamos olhar para o eclipse do Sol. A grande vantagem que nós temos em relação aos nossos amigos arqueólogos é que eles, coitados, têm aqueles restos de navios e ficam a olhar para aquilo. Nós podemos viajar no tempo, ir lá ao sítio, construir o céu e ver exatamente o que é que eles estavam a fazer. Temos essa vantagem, é isso que vamos fazer aqui. Então, já sabemos que é naquele sítio. Se formos ao site da NASA, temos exatamente a informação completa sobre aquele eclipse. Aquele eclipse tem ali uma... Onde é que está aquilo? Vermelhinho? Bem, não sei. Tem ali aquela linha que é onde o eclipse é total. E se agora fizermos uma ampliação, naquela data a Armada estava no Porto de São Julião. E quando nós vamos comparar o mapa que temos do site da NASA com o local onde está a Armada, concluímos que eles viram um eclipse total do Sol. Portanto, foi mesmo uma conjunção perfeita, um eclipse total do Sol. Ou seja, nós podemos reconstruir e o que eles viram foi isto. Portanto, temos esta vantagem, podemos mostrar. Eles viram exatamente uma imagem muito semelhante a esta. Vamos ver agora outra observação. Bem, este aqui é simples, porque sabemos a posição do Sol exatamente naquele momento, e então isto vai permitir à Armada saber exatamente a localização e acertar o relógio e ver que horas são depois em relação ao Porto, ao meridiano de Sevilha, que era a relação a que eles faziam. Vamos ver agora a outra. A outra conjunção é Júpiter-Lua e é no Rio de Janeiro. Portanto, estamos no Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1519, e nós podemos reconstruir o céu para ver exatamente quando é que aconteceu a conjunção. Portanto, eu agora estou a fazer um mapa apenas bidimensional, porque quando há uma conjunção estão todos alinhados com o nosso meridiano, portanto posso ver exatamente a posição em que aquilo se deu. E vemos logo um problema. Naquele local, no Rio de Janeiro, a hora da conjunção é de dia, não dá para ver. Mas há uma coisa pior, é que está abaixo do horizonte, portanto não dá mesmo para ver. Então eles não têm... eles sabem que vai acontecer uma conjunção, mas não é visível no momento em que ela acontece. Ou seja, o que acontece é isto. Está ali, cada vez mais próximo, mas depois deixe-te ver, pronto, nada feito. Ora, esta conjunção, nós estivemos a olhar para estes dados e ficámos surpreendidos com uma coisa. É que não é só uma conjunção.
Uma conjunção, tecnicamente, é quando eles têm a mesma ascensão reta, mas uma conjunção não precisa estar um de cima do outro. Ora, o que nós descobrimos com o Stellarium é que é mesmo uma conjunção perfeita, ou seja, Sol e Lua, a Lua deve ter mesmo ocultado Júpiter. Portanto, isto é aquilo que aconteceu naquele dia. Mas eles não viram, porque estava debaixo do horizonte. É uma ocultação. Então, mas como eles não podem vê-la, só há duas hipóteses. Ou a veem antes, portanto, antes de acontecer a conjunção, e nesse caso, tal como está aqui neste gráfico, está o Júpiter em baixo e está a Lua em cima. Isto, portanto, terão observado isto e medido a altura, pode ser. Ou então, terão esperado que tenha acontecido a conjunção e depois, na manhã seguinte, foram medir. Pronto. E será isto. Agora, qual deles é que terão escolhido? Até isto sabemos, porque o nosso Herrera, que é amigo, diz aqui tudo certinho. Diz que no dia 17 de setembro, 4 horas e 30 minutos da manhã, 7 horas e 30 minutos antes do meio-dia, tal, está a Lua a 28 graus e Júpiter elevado sobre ela. Portanto, já sabemos que foi depois da conjunção. Ou seja, podemos exatamente ir ao local, meter estes dados e reconstruir o que eles viram. Então, o que eles viram foi isto. Então, vamos agora ver com calma. Acho que não se vê bem, mas ali está 33,23 e a Lua é 33 e 15 minutos. É muito próximo à altura da Lua do Herrera com aquilo que se dá exatamente. O Júpiter também está muito próximo. Os nossos cálculos dão 28 graus e 30 minutos e o que a realidade é 27,55. Na verdade, o que temos é isto. Naquele exato momento, portanto, às 4h30 do dia 18, portanto, o dia seguinte, a posição do Júpiter, de Júpiter e da Lua está entre as duas que são dadas, que nós vemos, na realidade. Nós experimentámos um minuto antes e depois já uma que sai, ficam as duas abaixo, experimentámos um minuto seguinte e isto também já não dá. Portanto, este é exatamente o minuto em que acontece aquilo que diz Herrera. 4 horas e 30 minutos. Temos já aqui um problema, porque o Stellarium dá uma hora de fuso e não hora local, mas como é que é possível que o Herrera tenha hora de fuso? Pronto, é um problema. Outro problema é este. O Herrera diz que é no dia 17 e nós descobrimos que é dia 18. É muito estranho. É muito estranho o que é que aconteceu aqui, porque há dados muito rigorosos, mas o dia depois está errado. Portanto, nós não sabemos exatamente o que é que aconteceu aqui. Eu vou passar agora aqui a palavra ao comandante Canas, que nos vai tentar ver que métodos é que terão sido usados aqui. Muito obrigado. Portanto, eu agora, nesta parte, vou aqui tentar explicar o que é que se conhecia, portanto, a Carlota mostrou aqui o que se terá visto, e agora, quais é que eram os conhecimentos? Aliás, o título da comunicação é a comparação da proposta do Faleiro, que era a que o Magalhães tinha, e que foi usada pelo San Martín, e com a de Werner, que é aquele que é considerado o inventor deste processo. Pronto, e será um pouco isso que eu vou falar. Portanto, o Rui Faleiro preparou um regimento, propõe 3 processos, que estão ali indicados pela latitude da Lua, pela variação da agulha e pelas conjunções e oposições. Este aqui era o preferido de San Martín. Ele também fez experiências com a da variação da agulha, mas não teve resultados nenhuns, e, portanto, como a Carlota também disse, aquilo que ele usou foi conjunções e oposições da Lua com planetas. Há logo aqui uma coisa que eu gostava de chamar a atenção. O Faleiro e o Werner dizem para calcular essas conjunções e oposições com estrelas e, no entanto, ele só usou planetas. Para percebermos aqui o processo, e isto aqui é assim, a explicação talvez um pouquinho mais complexa, que está aqui, mas também não tem grande dificuldade. O que é que se passa? A Lua, como faz uma órbita em torno da Terra, que demora cerca de um mês, ela vai se deslocando sobre o fundo de estrelas. Portanto, o movimento dela é mais ou menos perceptível, ou seja, se nós virmos num determinado dia, por exemplo, em que a Lua esteja próxima de Vênus, aconteceu para aí há uma semana atrás, a Lua estava ali perto de Vênus, no dia seguinte, nós se olhássemos o céu à mesma hora,
Vênus estava lá no mesmo sítio e a Lua já estava bastante afastada. Portanto, este movimento não é perceptível ao olho nu, ou seja, nós não vemos a Lua propriamente a andar como se veem os satélites às vezes, mas é um movimento que tem algum significado e é o que está por trás deste processo todo. Portanto, como a Lua percorre em cerca de um mês uma volta completa à Terra, portanto os 360 graus, isso dá cerca de 12 graus por dia, portanto 1 grau em cada 2 horas, e portanto este grau é facilmente medido, e portanto isto é a teoria que está por trás. Neste seu movimento, a Lua vai eclipsando estrelas e planetas. Quando ela eclipsa mesmo, que foi o caso que a Carlota chamou a atenção, de o que aconteceu exatamente no Rio de Janeiro, que eles não viram, mas que era mesmo uma ocultação, portanto elas estavam mesmo em frente, porque estavam os dois no mesmo plano, mas não precisam de estar no mesmo plano, portanto quando têm a mesma ascensão reta, que é uma coordenada celeste, tem uma conjunção, e isso era fácil de calcular, até porque as conjunções têm interesse astronómico, astrológico, portanto era uma coisa que era conhecida naquela época. Portanto, a partir de tabelas astronómicas era possível calcular a data e hora que elas aconteciam num determinado local. Portanto, se a tabela tivesse feita para Sevilha, não era o caso, ele falava Sevilha, mas tinha tabelas ou do Zacuto calculadas para Salamanca, ou do Monte Régio calculadas para Ulm, na Alemanha, mas ele sabia qual era a diferença entre Ulm e Sevilha, entre Salamanca e Sevilha, portanto era fácil de fazer as contas. Portanto, tem a hora que isso acontece no meridiano de referência, se ele vir a hora que isso aconteceu no seu meridiano, calcula a longitude. Basicamente é este o processo. E então, o que é que o Faleiro diz? A explicação dele, apesar de ser um texto relativamente grande, ele fala especificamente, são 3 slides, eu explico assim muito sinteticamente, portanto, ele fala especificamente que o que ele sugere é que se observa exatamente as conjunções ou as oposições. E nós já vimos, por este exemplo, e só um parênteses que eu creio que a Carlota não referiu, porque é que nós estudamos este caso? Porque este caso é o único do qual se conhece os cálculos que foram feitos. Portanto, nos outros casos sabe-se, em alguns casos sabe-se os resultados obtidos, mas não se sabe como é que se chegou lá. E neste caso o Herrera explica tudo. Às 4h30 observei, a Lua estava com esta altura, fiz estas contas, etc. O processo está todo explicado. E, portanto, uma coisa que eu vou já chamando a atenção e depois vou mais adiante a voltar a realçar, é que basicamente aquilo que o Faleiro diz é: vamos observar conjunções e oposições. Portanto, o texto dele é este, não diz para se medir as distâncias como ele mediu, pronto, e diz exatamente aquilo que eu dei na explicação teórica. Portanto, porque é que isto acontece? É porque a Lua anda ao contrário dos céus cerca de 13 graus por dia, portanto é 12 graus e tal, ele arredonda para 13, pode-se falar em 12 e tal, portanto, explica qual é que é a fundamentação deste processo e, portanto, e depois, observando uma conjunção, ele dá o exemplo de uma conjunção, portanto, se observarmos a conjunção em Sevilha e em Valência, portanto, Valência lá mesmo, lá bem no extremo leste de Espanha, Sevilha é aqui bem mais próximo de Portugal, há uma diferença de 6 graus de longitude, portanto, se observarmos a conjunção, vemos que a hora que ela ocorre em Sevilha, a hora local de Sevilha, não é a mesma que ocorre em Valência e, portanto, sabemos a diferença de longitude entre estas duas cidades. Mas, portanto, volto a realçar, o que ele sugere é observar exatamente o momento da conjunção e o momento da oposição. Quanto ao Werner, que escreveu isto em 1514, portanto, 5 anos antes da partida do Magalhães, o que é que eu chamo aqui a atenção? Eu chamo a atenção que ele, e é o que está ali realçado, que com esta Observing Staff é a balestilha, portanto é o instrumento de observação que é uma balestilha, portanto com esta balestilha nós vamos medir a distância entre a Lua e uma das anteriormente mencionadas estrelas fixas, ou seja, o que ele propõe é mais ou menos a mesma coisa, mas não é preciso observar no momento da conjunção. Portanto, o que ele propõe é: eu vou calcular a que horas é que ocorreu uma conjunção, mas eu não preciso de a ver. Eu posso ver uma certa distância entre a Lua e uma estrela e, portanto, depois, como eu sei qual é que é a velocidade com que a Lua se desloca em relação às estrelas, então eu consigo calcular a que horas é que ocorreu a conjunção. Pronto. E também chama a atenção
para o facto de ele sugerir, portanto, o uso de um instrumento de observação para medir diretamente a distância. Pronto. E depois o que ele diz é como é que se faz a conta. Portanto, como eu já expliquei, se nós dividirmos esta distância pelo movimento verdadeiro da Lua, conseguimos então calcular a que horas é que ocorreu a conjunção e, portanto, comparando as horas destes dois meridianos, a hora do meridiano que eu tenho nas tabelas e a hora do meridiano onde eu estou, eu sei qual é aqui a minha longitude. Pronto. E então, isto é só uma imagem de uma das edições da obra do Werner, exatamente para vermos, portanto, aqui, o que ele aqui põe, portanto, é uma balestilha e exatamente para medir o ângulo entre uma estrela e a Lua, aqui exatamente a mesma coisa, portanto, ele, por um dos lados da balestilha está a observar a Lua, por outro está a observar a estrela, portanto, é a utilização da balestilha para medir diretamente esta distância. E, então, o que é que aconteceu? Portanto, e aqui uma síntese, digamos, das três situações. O faleiro apenas sugere observar diretamente uma oposição ou uma conjunção, portanto tem que se observar o instante em que ela ocorre. O Werner dá uma maior liberdade que permite que se calcule essa hora a partir de uma conjunção ou oposição da Lua com estrelas, medindo a distância angular, portanto com a balestilha. Aquilo que o Saint-Martin fez usou uma variante do processo e aparentemente não é do processo do faleiro, porque ele na realidade ele vai fazer as contas tal como o Werner sugere, mas não mede diretamente a distância. O que ele faz é mede a altura de um, mede a altura do outro, portanto um está acima do outro, embora não tivessem, digamos, na mesma linha, portanto aquela diferença de alturas não era exatamente igual à distância angular, mas é próximo dessa distância angular, portanto, ele mede uma diferença de alturas. Depois, o que é que acontece? Só aqui uma síntese do que acontece, digamos, daquilo que se conhece. Os valores que ele obtém para a longitude, e ele próprio se queixa disso, são errados. Aqui no Rio de Janeiro, que é aquela que nós conhecemos as contas, o valor é muito errado, é mesmo muito errado, mas por aquilo que a Carlota chamou a atenção, que há ali um erro de um dia que nós não conseguimos explicar, não se consegue perceber porque é que ele diz que observou no dia 17 e tudo aponta para que no dia 18 é que aquilo aconteceu. Portanto, não se consegue perceber, mas realmente o dia 17 aparece no João de Barros, aparece no Herrera, portanto seria a ideia que toda a gente transmitiu. Pode ter sido, eventualmente, uma gralha numa cópia, portanto, aquilo depois, na transmissão da informação, pode ter sido uma gralha, mas o Filipe está ali a abanar a cabeça a dizer que sim, mas eu acho pouco provável, porque ele próprio diz qual é que é as contas, e ele faz as contas, portanto, as contas dele são mesmo muito erradas, portanto, ele não se consegue perceber porque é que ele errou um dia, pronto. E, portanto, isto é no Herrera, exatamente, qual é a explicação que ele encontra? É que as tabelas das efemérides, portanto, do Zacuto e do Régio Montano estariam muito erradas, portanto, ele queixa-se disso, e, portanto, isto aqui é um resumo dos cálculos lá do Rio de Janeiro, portanto, o erro é superior a 200 graus, que é um exagero, quer dizer, é mais de meio mundo, portanto, nós, não aqui, mas num outro trabalho que eu preparei também sobre isto, fizemos uns testes, portanto, calculando mesmo com as tabelas de Régio Montano, elas hoje em dia estão acessíveis, e com as tabelas de Régio Montanos não dá este erro, embora as tabelas tenham algum erro, tem um erro de cerca de 5 horas, e 5 horas seriam 75 graus de longitude, mas, portanto, elas têm alguns erros, mas não explicam os 200 graus, e fizemos com o Stellarium também. Portanto, como eu disse, as tabelas têm algum erro que explicam parte dos erros, do erro dali dos 200 graus, mas o principal problema é ali aquela diferença de um dia. Só mesmo para concluir, trago aqui só uma informação de outras referências a experiências anteriores. Há um senhor, aquele Arno Molander, que é um engenheiro informático, que é um americano, que é, digamos, um ídolo, um seguidor fanático de tudo que o Cristóvão Colombo fez, e ele defende que o Cristóvão Colombo também terá usado isto, mas basicamente aquilo que ele faz é, ele encontrou algumas referências a longitudes nos textos do Cristóvão Colombo, e o que ele vai fazer é, vai tentar ver se naquelas datas, ou perto daquelas datas, teriam ocorrido conjunções e oposições, e encontra ali uma correlação mais ou menos aproximada, e diz, sim senhor, ele usou conjunções porque elas ocorreram ali
ali por aquela altura e foi assim que ele calculou. Mas isso não está escrito em lado nenhum. Portanto, é uma, digamos, não há evidências documentais e é um argumento muito, muito fraco. Por outro lado, o Vespúcio também existem várias referências a observações, na maior parte dos casos os valores estão bastante errados, no entanto, há um padre jesuíta que aí há umas décadas, este senhor, estudou uma observação concreta e chega à conclusão que a descrição que é apresentada está correta, apesar dos valores serem errados, mas a descrição está correta, ou seja, ocorreu realmente naquela data uma conjunção e, portanto, é muito provável que ele a tenha observado e, portanto, isto leva-nos, quer dizer, ele próprio considera que ele poderá ser considerado o inventor do método. Pronto, e era basicamente isto, e em termos de conclusão só, o que eu acho, e nós temos falado sobre isso, é que ainda há aqui muita coisa para estudar aqui sobre este assunto. Portanto, há coisas estudadas, mas há aqui ainda muita coisa para explicar e, portanto, é um assunto que merece continuar a ser estudado. Muito obrigado. Boa tarde a todos, uma saudação e um cumprimento ao Sr. Presidente, ao Sr. Vice-Presidente e à Secretária da Classe de História Marítima, ao Sr. Secretário-Geral, cumprimentos a todos os membros da Academia, todos os académicos, os visitantes, senhoras e senhores. Permitam-me emocionalmente que me dirija a 3 pessoas aqui em especial, que foram meus professores. O Comandante Ciro de Castro, que já há bocado foi saudado pelo Sr. Presidente da Mesa, os meus cumprimentos, Sr. Comandante Ciro de Castro. O Sr. Almirante Vidal Abreu, também meu professor de Eletrotecnia, e o Sr. Comandante Costa Canas, meu professor de História Marítima. Portanto, tenho aqui 3 professores. Tudo o que disser mal está muito relacionado, que não aprendi bem o que eles me ensinaram. Muito bem, então vamos começar. Eu tenho um texto, mas o texto é muito longo, de modo que nos últimos dias, apesar de estar muito constipado, passei para um PowerPoint que é mais atraente do que estar aqui a ler um papel e pronto. Portanto, aqui está o título e vou começar por vos fazer esta transcrição de um texto do Tratado de Descobrimentos de António Galvão, que é elucidativo daquilo que eu vou falar. Ou seja, foi o Magalhães... Eu não vou ler o que aparecer aqui, mas este leio. Foi o Magalhães morto e sua nau queimada, as outras 2 naus foram a Bornéu e daí a Mindanao e de pedra em pedra às Ilhas do Cravo, deixando muitas descobertas que não aponto, por haver muitos escritores deste caminho. Ora bem, surge mais um, é um bocado ridículo, isto já foi escrito em 1563 e, portanto, agora aparece um indivíduo em 2021 ainda a falar sobre isto. Portanto, já está tudo dito, enfim, mas isto dá a partida da minha exposição. Eu gosto sempre, quando faço qualquer exposição, mostrar às pessoas o sumário daquilo que eu vou dizer. São 4 pontos. Um é uma introdução, que vai ser breve, tudo breve, aliás. Não. Opa, desculpe lá. Já aparece ali o professor Castro, lá há bocado. Está aqui. Está ali. Introdução. Brevemente uma referência aos acontecimentos de 27 de abril e 1 de maio. A derrota entre Cebu e Tidor, que é o título da minha exposição. Alguns aspectos náuticos da viagem, que é o que me interessa, e por fim algumas notas conclusivas. Para isto, baseei-me nas fontes. Este livro é o único livro que eu conheço e que ele próprio diz tem todas as fontes da viagem, ou seja, o relato de Pigafetta, Francisco Alves, Inês de Mafra, pilotos anónimos, mais uma carta de Sebastião de Elcano para Carlos V e mais um relato do bispo, do secretário de Carlos V, Maximiliano Transissano, para o bispo de Salzburgo. Depois os cronistas portugueses e espanhóis e também, alguns não estão citados aqui, que são as pessoas com quem se aprende a geografia e a sociogeografia do arquipélago, ou seja, das Filipinas e do arquipélago da Indonésia. Portanto, isto é o sumário que eu vou falar.
Na introdução, queria chamar a atenção para o seguinte, se bem que seja bem sabido. Outra vez, pá. Ó Maia. Pronto. O que eu passo os slides? Pronto, está bem. Portanto, temos aqui a viagem, a partida de São Lucas de Barrameda, a passar aqui é a cena de São Julião, que falaremos daqui a bocado por alto, o Estreito de Magalhães, a travessia do Pacífico, a chegada à Ilha dos Ladrões e, por fim, a Cebu. Cebu, 27 de abril, Magalhães foi morto. E depois eu vou tratar da viagem de Cebu a Tidor, que é nas Molucas, porque a outra parte é a viagem de João Sebastião de Elcano e, portanto, eu vou só tratar deste bocado que ali está, de Cebu a Tidor. Os slides são todos numerados para alguma hipótese de pergunta que queiram fazer no fim. Estão aqui, aquele era o 4, já vai no 12. Epá, isto é muito sensível, isto. Pronto, deixa estar. Vou ficar a passar. Não fica, não merece tanto. Ora bem. Ora, sobre os acontecimentos que são no conhecimento geral, eu vou citar apenas o seguinte. Vou mostrar a carta. Eu não posso esquecer a minha origem da Marinha e, portanto, gosto muito de cartas. Epá, isto está sempre mal. O dedo não... É para trás, por favor. Posso ficar aqui? Participo? Pode. Não mereço tanto, mas para trás, por favor. Para trás. É aqui. Portanto, temos aqui a ilha de Cebu e a ilha de Mactan. Portanto, depois Magalhães chegou aqui, fundiu em Cebu, e devido a um problema, está aqui, portanto, o inset da carta, terá fundiado aqui em Cebu, e então houve um problema. Cristianizou o rei de Cebu. Entretanto, havia um conflito entre o rei de Cebu e o rei de Mactan, lá Lapu. Ele veio ajudá-lo, foi aconselhado a não ir, houve um combate e ele foi morto, juntamente com Cristóvão Rebelo, que era o comandante da nau Vitória. Ele era o comandante da Trinidade e Cristóvão Rebelo era o comandante da nau Vitória. Morreram os dois, mais 6 indivíduos. Foi uma coisa dolorosa para a expedição. Mas voltaram, tem aqui um livro que é Le Voyage de Magalhães, que foi publicado recentemente por Xavier de Castro e Luís Filipe Tomás, e que tem esta gravura antiga que explica a batalha. O que me interessa aqui é localizar, portanto, o local e a data em que Magalhães foi morto. Entretanto, o seguinte, por favor, ao Maia. Entretanto, estavam em Cebu e o seu objetivo desde São Lucas de Barrameda era chegar a Tidor. Eles dali dirigiram-se para a ilha seguinte de Bohol, onde fundearam e onde descobriram... entretanto, estava-me a passar isto, houve também o rei de Cebu, volta atrás, por favor, o rei de Cebu... O rei de Cebu convidou os dirigentes máximos da expedição para ir à terra para receber um presente para levar ao rei de Espanha, Carlos V. Muitas pedras preciosas e ouro. Hesitaram se não iam ir e já tinham sido nomeados Duarte Barbosa, que era cunhado de Magalhães e que há bocado o professor José Manuel Garcia citou como o autor do Livro do Oriente, Duarte Barbosa, também tinha passado cerca de 20 anos no Oriente e tal como Magalhães conhecia muito bem aquelas zonas. E então ele foi também com o outro comandante espanhol, João Serrano, sevilhano, e foram o André Samartim, que também foi falado agora com o comandante Canas, foram a uma festa para receber os presentes para levar para a Espanha e era uma cilada, foram todos mortos. O balanço do número de mortos nestas duas ações, 27 de abril e 1 de maio, vai de 33, 38, 20, são números que não são exatos, mas de qualquer forma, eles saíram dali, passam ao seguinte, se faz favor, foram para a Ilha de Bohol. Aí descobriram que das 3 naus que tinham, não tinham gente, eles perderam cerca de 30% das tripulações e muitos feridos, só por 2 naus. Então incendiaram a Concepción, que era a mais velha, e ficaram só com 2 naus. E as 2 naus tinham que vir de Cebu para Tidor. Passo ao seguinte, se faz favor. A viagem, está muito descrita e eu tenho que ser mais rápido e vai passar por Bohol, Quipito,
Cagayan, Palavan, Borneo, Bangi, Joló, Basilã, Sarangani, Sangui e Tidor. Vai dar esta volta toda. Eu vou só dar algum ponto ou outro que me parecem mais interessantes nisto tudo, baseado nas fontes. Por exemplo, em Baol já disse o que aconteceu. A Nova Conceição foi assediada, as tripulações foram medidas por 2 naus e prosseguiram viagem. Chegaram a Quipite, e em Quipite o rei foi muito amável para eles, convidou-os para vir à terra. Pigafetta faz uma descrição, e do rio, etc. E fazia parte, não era uma terra desconhecida ali o Mar de Sulu, que era visitado desde há muitos anos por navios que vinham da costa da China, da costa do Japão e sobretudo da Indonésia. Já lá vamos. Dali ele decidiu, em vez de vir para Basilã, que está ali, em vez de ter feito isto, seguiu para ali. E era na época da monção sudoeste. Portanto, ele foi, muitas vezes diz que é monção, mas ao contrário, ele foi contra a monção. E eu, felizmente, por motivos que alguns sabem, conheço bem a monção, porque vivi na monção há vários anos. E, portanto, ele foi contra a monção. Eu suponho que ele foi, ou por ignorância, ou porque, porque entretanto, eu estou-me a esquecer que eu presto a dizer as coisas e tal. Também foi nomeado, depois da morte de Barbosa, Duarte Barbosa, foi nomeado como comandante da expedição o português João Lopes de Carvalho. E esse João Lopes de Carvalho é que vinha à frente. E, portanto, João Lopes de Carvalho é que decidiu em Quipite seguir para Gaiã. Aí não havia abastecimentos, mandaram-nos para Palavan. Palavan encontraram um piloto que os trouxe para Borneo. Borneo era uma das cidades, tal como Malaca, que era um dos pontos fortes da rede, que daqui a bocado já falo nisso, que era o chamado arquipélago ou o Mediterrâneo Asiático, estes 2 arquipélagos e as costas da China. E, portanto, era uma grande cidade. Ele aí tentou arranjar pilotos, mas recebeu informação sobre como chegar às Molucas. Simplesmente suspeitaram de uma cilada também, como aquela anterior, e fugiram, conseguiram sair dali, e próximo de Bangui ou em Bangui, arranjaram a baía, onde estiveram a carenar os navios, portanto, em seco, pôs limpar, etc. Tiveram 42 dias. E aí demitiram João Lopes de Carvalho. Daqui a bocado já falo porque é que foi demitido João Lopes de Carvalho. Daí passaram junto de Joló, sul do Mar de Sulu, Basilã, viram novamente esta ilha de Mindanao, onde eles estavam em Quipite, passaram aqui junto de Mindanao. Aqui assaltaram uns juncos e apanharam um piloto que os trouxe a Sarangani. Depois aqui conseguiram à força um outro piloto que os trouxe até Tidor, onde chegaram, fez há 2 semanas 500 anos. Fez há 2 semanas 500 anos que chegaram a Tidor. Então vamos agora ver, passo o seguinte, se faz favor. É que estas 2 páginas têm menos interesse, penso eu, porque já mais ou menos falei nestes assuntos e não vamos estar a ler isto, mas só em revisão de 30 segundos. Decidimos queimar a Concepción, depois em Quipite, Carvalho, isto vai ser importante, obsequiou o Carvalho, que era o capitão Mora, ofereceu o batel da nave que haviam queimado ao rei local. E não se percebe porque é que o ofereceu, porque não havia razão para isso. Pensaram, andaram desorientados, pensaram muitas vezes abandonar os navios e instalar-se em qualquer ilha. Depois, assaltos vários, matando muita gente, diz o Pigafetta. Crescendo as murmurações de João Carvalho, tiraram-lhe o cargo de capitão. Depois o seguinte, do Maia, faz favor. Depois, carnar os navios, porque volta atrás, por favor, porque tinha chocado com o arrecife e o outro metia água. Depois encontraram próximo de Bangui, como é que se chama? Um junco, o perseguimos, o cogimos e o saqueámos. Saqueavam muito. Cá embaixo, mais outra coisa, pouco depois, fizeram alguma resistência, um prau, que é um junco mais pequeno, matámos 7 homens. Depois sofremos uma terrível borrasca. É a primeira referência propriamente a um dado meteorológico que tem ligado à monção. E por fim, à viva força, capturámos 2 pilotos que nos viam a maluco. Página seguinte, por favor.
Portanto, temos aqui o seguinte, para vir de... Isto é uma carta antiga, uma outra, para vir de Cebu para Tidor, fizeram este caminho a vermelho, mas podiam ter vindo daqui para aqui, que era a mesma distância, cerca de 100 milhas, da Figueira da Foz a Lisboa. Não, foram à Ilha da Madeira e voltaram, etc. Ou seja, fizeram mais de 900 milhas. E para uma coisa que podia ter demorado chegar às Molucas meia dúzia de dias, demoraram cerca de 6 meses, mais de 6 meses. Este é o drama, é um enigma. Eu não sei porquê, este assunto não tem sido tratado, mas dá-me ideia que os portugueses não tratam porque eu aprendi em miúdo na escola, o Magalhães era um traidor. Era assim que ensinavam na escola há 50 anos. E se calhar também, se havia traidor, havia um incompetente que era este Carvalho. Não sabia nada, porque eles tinham, entre outros, o Francisco Albo, que determinava a latitude, que era uma coisa fácil. Eles sabiam que estava sob a equinocial Tidor. Determinavam a latitude de 6 graus. Portanto, tinham que ir para 5, para 4, para 3 para aproximar. Não. Foram para 6, e depois para 7, para 8, sempre a subir, e depois desciam, andaram para ali a vaguear, mostrando grande ignorância. Portanto, fizeram mais 900 milhas, quando tinham cerca de 100 milhas de Quipito a Basilã, que é aquele bocado. E era à vista de terra, era para os quadrantes sul, tudo indicava que era o caminho indicado. Bem, vamos então agora ver, passa isso, faz favor. Ainda tenho 7 ou 8 minutos. O espaço físico, social e económico do Mediterrâneo, ao contrário, que se passou no Atlântico, em que não havia informação para a navegação portuguesa, no Oceano Índico, Vasco da Gama teve um piloto melindano que o levou para Calicut. A partir de houve pilotos que os levaram para Malaca. E assim sucessivamente. Ora, todo aquele arquipélago, ou aquele Mediterrâneo Asiático, já existia desde o século XII, XIII, há trabalhos do nosso confrade Semedo Matos, e este do Gipulu, que é o Mediterrâneo Asiático, gosto do nome, e do Vitorino Magalhães Godinho também, do nosso historiador Vitorino Magalhães Godinho, que mostram como aquela zona era uma área das mais movimentadas do globo em termos de comércio e de navegação. Temos também aqui, e eu ponho a carta de Herrera, de 1601, que mostra que na altura era mal conhecida, está ali um bocado ampliado, o arquipélago das Filipinas. Portanto, a favor do Magalhães, há o facto de ter entrado nas Filipinas pela zona menos conhecida, mas com a morte dele e a morte do Arte Barbosa e do André Samartim, deve ter ficado uma grande incompetência a bordo daquilo. E, portanto, em termos náuticos, não sabiam para onde ir. Mas havia uma coisa que alguns sabiam, é que aquilo era na equinocial e que tinham que descer em latitude, coisa que não fizeram. Portanto, este era o primeiro aspecto. O outro aspecto é o seguinte, aspectos náuticos. Há uma grande carência de informação nos relatos todos. Ninguém fala em marés, ninguém fala se navegavam de noite, se navegavam de dia, ninguém fala de correntes, ou seja, Pigafetta, que foi um homem elogiado e continua a ser elogiado, que foi até em Estocolmo, no lançamento do Prémio Nobel, aqui há uns anos ele foi elogiado, foi um grande novelista, um grande cronista, mas em termos náuticos não sabia e não fala. Ou então outra coisa que falarei mais adiante. Contrariamente a ele, Francisco Albo e até Ginés de Mafra, é um outro cronista, tem alguma informação náutica. Pode passar ao Maia, faz favor. Isto já está mais ou menos dito. A Magalhães planeou, pensou, organizou e comandou a expedição às Molucas. Morreu. Depois morreram mais 26, e o número varia consoante as fontes, como já disse há bocado, 33, 38, 37, etc. Ora, nesta viagem, Magalhães já tinha derrotado os seus opositores em San Julián, na costa da Argentina. Já tinha descoberto a passagem e houve até deserções na passagem do Estreito de Todos os Santos ou de Magalhães. Ele mostrou, diz o seu secretário António Pigafetta, mostrou inquebrantável constância no meio das suas maiores adversidades. E no mar se condenava a si mesmo a mais privações que a tripulação. Era nosso guia, nossa luz e nosso sustento, como escreveu Pigafetta. Quando faltou isto, como em qualquer missão, militar ou civil, quando falta a chefia, a liderança, não podem as coisas correr bem. E foi o que aconteceu. Sobre João Carvalho,
que é, digamos, a chave desta minha exposição, embora eu só possa dizer metade daquilo que penso, mas cada um tira as conclusões. Diz o Fernão Lopes de Castanheda: ele nem sabia onde estava, nem para onde havia de navegar. É um grande elogio que lhe faz Fernão Lopes de Castanheda. João de Barros diz que ele é vicioso. E era vicioso porquê? Penso que se aboletava com ouro e com pedras preciosas das tripulações das juncos que apanhava e que se abusava das prisioneiras. Gaspar Correia diz que dormiu com elas com que os castelhanos estiveram para o matar. Eram normalmente princesas. Era um abusador. Gaspar Correia diz que... Não, Ginés de Mafra diz que ficou toda a gente escandalizada. E Pigafetta, um forte somador que lhe prometeu. Portanto, foi na tal ilha de Quipite, em que ele saiu rapidamente e ofereceu um bote, consta, coisa que eu não apanhei qual, mas apanhei num jornal espanhol referência, que teria sido para vender está quase, que teria sido para vender o bote da Nau Concepción. Durante todo este percurso, que era um percurso, era uma zona, pode passar por favor? Está bom. Portanto, aqui quero mostrar a incapacidade para contratar pilotos. Por exemplo, os portugueses na Índia encontraram pilotos com muita facilidade. Seja no Gujarate, seja na costa de Malinde, seja no Ceilão, seja mesmo na Malaca, para ir a Pegu, para ir às Molucas. O Albuquerque, o Francisco Serrão e o António de Abreu arranjou 5 pilotos, 3 malaios e 2 portugueses. E, portanto, como é que não arranjavam pilotos? É estranho. E, portanto, e tomavam-nos à força, piloto que apresámos em Sarangani, etc. Portanto, a dificuldade de arranjar piloto não é coisa. A hidrografia dos mares Sulu e das Celebes. Portanto, é difícil, apesar desta frase de Pigafetta, convém ser lida. Os portugueses hão propalado que as Ilhas Malucas estão situadas em meio de um mar inavegável por causa que os arrecifes se encontram por todas as partes. E da atmosfera nebulosa e empanada de espessas nébulas, portanto, da monção. Sem embargo, é tudo o contrário. E nunca as mesmas ilhas, mesmas Malucas, houve menos de 100 ou 200 braças de água. Claro, 100 ou 200 braças, mas havia, como é que se diz, baixos por todo lado. Ainda hoje, as cartas atuais das Molucas, inglesas, publicadas em 2020, dizem, que eu fui consultar e já vão aparecer aí, dizem esta zona é perigosa para navegar, não navegar, tem esse aviso. Portanto, era uma zona hidrograficamente muito complicada e não havia cartografia. A meteorologia eram as monções, não vou descrever as monções que todos já ouviram falar, mas que obviamente dificultavam. Mas a monção não é um vento constante e forte de direção ao sudoeste, ao sudoeste, ao nordeste. A monção é muito, mas depois tem períodos de calma e, portanto, não é uma coisa permanente. Aqui temos o enigma, passe lá se faz favor, que é, portanto, Quipite onde esteve, 7 ou 8 de maio de 1521, e aqui onde passou depois quando veio de Bornéu. Isto é claro, como conhecem, é o Google. Eu fui ver Labasson está aqui Labasson, e Quipite é o bairro junto do rio onde teve o Pigafetta, esta zona aqui, Quipite Elementary School, etc. E, portanto, ele teve esta distância, porque ter vindo por aqui, tinha informações, eram tudo zonas habitadas, isto era zona que fazia parte da geografia e da sociogeografia de toda aquela zona, havia muita informação. Portanto, passe lá se faz favor, tenho um minuto. A viagem está aqui resumida. O que fez o Magalhães, o que fez o Elcano, o que fez o Espinosa, enquanto teve a comandar a expedição, e este bocado que eu tive a tratar do Arco Barbosa, João Lopes de Carvalho, quando foi demitido ficou o Espinosa. E antes de acabar, mais duas coisas, é uma análise conclusiva. Fui dando as conclusões ao longo da exposição. Não sei se tem ali mais alguma novidade.
Mas gostava de dizer uma coisa. Curiosamente, Pigafetta nunca fala se encontrou portugueses. Mas o piloto anónimo genovês diz que na ilha de Palavém encontraram um indivíduo que falava português. Depois, mais adiante, a sul de Mindanao, encontraram um junco onde estava um indivíduo que tinha estado em casa de Francisco Serrão. Ou seja, dá a ideia, como diz Vitorino Magalhães Godinho, que os portugueses já tinham um grande conhecimento do arquipélago, o que não significa que fosse o conhecimento de Magalhães e Eduardo Barbosa. Mas, pelo menos, não seria um vazio, entrar numa terra de vazio. Houve ali qualquer coisa que correu mal. Para terminar, descobri há poucos dias um extrato de um jornal, o ABC de Espanha, fez um conjunto de artigos muito bons, Inácio Fernandes Vial, sobre a viagem de Magalhães, e tem aqui a primeira parte que vem ali até aqui, depois tem aqui um bocado que eu estive a tratar até Cebu, aqui. Depois tem aqui do Elcano regresso, e aqui tem Gonçalo Gomes de Espinosa, que enquanto estavam os dois navios em Tidor, 43 dias. Depois, como a nau Trinidade metia água, ficou a carenar e a limpar, e decidiram que o Elcano com a Vitória seguia para São Lucas de Barrameda. E a outra, a Trinidade, havia de seguir pela torna viagem, mas não conseguiu, teve que voltar para trás. De resto, demorou 50 anos a descobrir esse caminho. Foi o Urdaneta, que recebi só em meados do século, etc. Eu não sei se com esta correria foi o suficiente para ficarem com uma ideia da dificuldade que foi esta parte da viagem. Foi tão importante, quanto, na minha opinião, quanto a passagem do Estreito de Magalhães, e tem a particularidade, na minha opinião também, de mostrar que nos maus, como há bocado dizia o professor Castro, que as coisas boas e más da história têm que ser coisa. Neste caso, correu muito mal a experiência dos tripulantes quando escolheram o Carvalho, o Carvalhinho, como lhe chamava o Gaspar Correia nas lendas da Índia. O chamar o Carvalhinho já é sinal de apreciativo. Muito obrigado. Desculpem eu ter sido melhor. Pôr aqui o tempo. Bom, muito boa tarde a todos. Quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Academia de Marinha e, na sua pessoa, todos os membros desta Academia. Cumprimentar também os organizadores, fazendo aqui votos para que o colóquio continue a ser tão interessante como tem sido até agora, e também cumprimentar o restante público. E sem mais delongas, vou passar então à minha apresentação. O pioneirismo náutico da viagem de Magalhães a Elcano, a primeira a circunnavegar a Terra, tem sido bastante realçado por ocasião das comemorações dos 500 anos do acontecimento. Porém, tem sido menos destacado o impacto da circunnavegação na Europa do tempo e durante o restante século XVI. A viagem teve impactos imediatos bem além da Península Ibérica, influenciando o planeamento de expedições por parte da França dos Valois ou mesmo da Inglaterra a Tudor e, posteriormente, já no final do século, no início da expansão marítima da República das Províncias Unidas. A importância da circunnavegação ajuda a explicar que, ao publicar em 1595 o seu Reisgeschichte, isto é, a compilação dos roteiros ibéricos, o neerlandês Jan-Huygen van Linschoten conferisse uma atenção muito particular à região do Índico-Pacífico. Retomando o conceito de longa duração, esta apresentação terá como objetivo debater os impactos duradouros da viagem de Magalhães a Elcano. Terá a circunnavegação de 1519-22 iniciado um processo irreversível de globalização do conhecimento marítimo e científico da Terra e, em particular, da região do Índico-Pacífico? Em caso afirmativo, poderá afirmar-se que a publicação de Linschoten foi uma consequência indireta desse processo? Para principiar a resposta a esta interrogação, começaremos por analisar os impactos da circunnavegação no interesse europeu pela exploração de uma ligação marítima duradoura com a Ásia através do estreito que Magalhães descobriu e que passou a ostentar o seu nome. Como é sabido, o regresso de Elcano, em 1522, gerou o protesto diplomático de Dom João III, o qual considerou que a expedição castelhana violara o estipulado no Tratado de Tordesilhas de 1494. Fruto da divergência aberta, começaram por ser convocadas as juntas de Badajoz Elvas de 1524 para debater de que lado do antimeridiano Tordesilhas se localizavam as Molucas. Mas,
antes mesmo do assunto ser politicamente resolvido por via do Tratado de Saragossa de 1529, pelo qual Dom João III comprou ao Imperador Carlos V os direitos das Molucas, Portugal e Castela começaram a competir pelo conhecimento global da rota aberta por Magalhães. Na jornada de Garcia Jofre de Loaíça e Elcano, a quem Carlos V ordenou em 1525 que voltassem a repetir a rota de Magalhães de forma a estabelecer uma ligação permanente com a Ásia, ambos os capitães faleceram na jornada e o roteiro da expedição foi confiscado pelas autoridades portuguesas. Carlos V, no entanto, não abdicou do seu interesse e no ano seguinte autorizou a partida de Sebastião Caboto, piloto-maior da Casa da Contratação de Sevilha, com o fito de rumar às Molucas. Contudo, a sua expedição deteve-se na Baía do Rio da Prata, falhando assim o objetivo a que se propusera. A despeito destas e de outras tentativas castelhanas que se sucederam de procurar dominar tecnicamente a passagem do Estreito de Magalhães, existem indícios de que Portugal também terá procurado explorar a rota. Certos das obras cosmográficas do piloto português João Afonso, publicados em França, em que este descreve geograficamente a região do Estreito de Magalhães, abrem a possibilidade de João Afonso ter participado numa expedição portuguesa à região ainda na década de 1530 e ao serviço de Dom João III. Desconhece a data em que o teria feito, mas a ter ocorrido terá sido com maior probabilidade antes da assinatura do Tratado de Saragossa e certamente antes de o piloto ter passado ao serviço de França já na década de 1530. Também a França de Francisco I não tardou a revelar o seu interesse pela rota inaugurada por Magalhães. Por via de António Pigafetta, cronista italiano da jornada de circunnavegação, como tem sido falado, o conhecimento da viagem alcançou a corte dos Valois. Alguns historiadores, como Charles de la Roncière e Robert Necht, sugeriram a hipótese de que a apresentação, em dezembro de 1522, por Pigafetta, da sua obra à Rainha-Mãe Luísa de Saboia, mãe de Francisco I, teria fornecido uma motivação adicional ao monarca francês para patrocinar as primeiras explorações do italiano Giovanni di Verrazzano ao serviço da monarquia gaulesa. Ao partir em 1524 para explorar o continente norte-americano, Verrazzano Verrazzano buscava encontrar uma passagem entre o Atlântico e o Pacífico, mas no hemisfério norte. A incapacidade de encontrar essa ligação motivou setores da sociedade francesa a buscarem ligação com a Ásia pela Rota do Cabo e pelo Estreito de Magalhães, ainda durante a década de 1520. São por demais conhecidas as tentativas francesas pela Rota do Cabo dos irmãos Parmentier no final da década de 1520. Já a terceira viagem de Verrazzano em 1528 foi novamente influenciada pela busca da ligação com a Ásia. Apesar de ter falecido prematuramente nas Caraíbas, Verrazzano tinha por objetivo alcançar as Molucas navegando pelo Estreito de Magalhães. Ainda na década de 1520, o interesse pela exploração da Rota de Magalhães surge evidente com a expedição clandestina ao Estreito de Nicolas Durand de Villagagnon. Mesmo desconhecendo-se os resultados concretos da expedição do futuro líder da França Antártida na década de 1550, é difícil negar o interesse francês pela rota aberta por Magalhães. Apesar de posteriormente a França ter concentrado o seu interesse no Brasil, ainda nas décadas de 1550-60, por via dos embaixadores franceses em Lisboa, a corte Valois recebeu valiosas informações sobre a região magalhânica e foi desafiada a ali estabelecer-se, algo que não sucedeu. Na outra margem do Canal da Mancha, a Inglaterra de Henrique VIII também foi influenciada pelos impactos da circunnavegação de Magalhães e Elcano. Por via da presença do mercador inglês Robert Thorne, sediado em Sevilha, e em particular da sua proximidade a Sebastião Caboto, em 1526 os ingleses Roger Barlow e Henry Latimer participaram na expedição de Caboto à Baía do Rio da Prata. Interessado em explorar a rota aberta por Magalhães, Robert Thorne não só enviou cartografia da zona ao embaixador inglês junto de Carlos V, como sugeriu a preparação de uma expedição inglesa à Ásia através da região. Em consequência, Henrique VIII foi desafiado para comprar a Carlos V os direitos das Molucas que então negociava com Dom João III, ideia que não avançou. Mesmo que o monarca inglês não tenha patrocinado nenhuma expedição ao Estreito de Magalhães, manteve o interesse pela área, acumulando informação sobre a região por via da contratação de peritos náuticos franceses, particularmente durante a década de 1540. O cartógrafo francês Jean Rotz, especialmente contratado por Henrique VIII, entregou valiosa informação ao soberano inglês quando lhe dedicou o seu livro de hidrografia, com abundante cartografia e informação sobre a Ásia e o Estreito de Magalhães. Foi ainda Henrique VIII quem digitou John Dudley como primeiro almirante inglês em 1545. Dudley deteve capital importância ao convencer Sebastião Caboto a trocar o serviço a Carlos V pelo de Eduardo VI em 1548. Com Caboto viajou novamente para a Inglaterra importante informação sobre a região magalhânica, detendo este capital importância no relançamento da expansão marítima inglesa. Estavam assim criadas as condições para a emergência do que David Waters designou como o despertar marítimo da Inglaterra com Eduardo VI e Maria Tudor. Assim,
Isabel I herdou uma Inglaterra em condições de, a prazo, vir a desafiar o Mare Clausum ibérico e a estrear-se no Esteio de Magalhães. Como é bem sabido, a primeira tentativa inglesa deu-se com a viagem de circunnavegação de Francis Drake entre 1577 e 79, a qual, importa realçar, foi decisivamente influenciada pelo piloto português Nuno da Silva, que guiou a expedição na passagem do Estreito de Magalhães e redigiu um dos mais importantes roteiros da região do século XVI. Antes de partir, Drake estanciara 2 anos antes em Lisboa para preparar a sua viagem. Já durante esta, é sabido que levava a bordo a obra de Pigafetta. Em consequência do desafio inglês, Filipe II organizou as expedições de Diego Flores de Valdés e Pedro Sarmiento de Gamboa entre 1580 e 83, com o objetivo de fortificar o estreito e impedir novas incursões inglesas na zona. No entanto, a Inglaterra isabelina ponderava planos de estabelecimento na região e manteve o interesse em explorar a rota inaugurada por Magalhães, como a circunnavegação de Thomas Cavendish em 1587 demonstrou. Foi apenas na década de 1590, com o malogro das expedições de John Childey em 1591, de Cavendish novamente em 1592 e de Richard Hawkins em 1594, que a Inglaterra isabelina se concentrou em explorar a Rota do Cabo para estabelecer uma ligação permanente com a Ásia. No processo, a jovem República das Províncias Unidas foi decisivamente informada das façanhas inglesas contra o Mare Clausum ibérico, as quais influenciaram também a decisão neerlandesa de buscar uma ligação permanente com a Ásia. É precisamente neste âmbito que a figura de Jan Huygens van Linshoten desempenhou um papel decisivo. Nascido em Haarlem em 1563, o jovem neerlandês decidiu rumar à Península Ibérica em 1579, a fim de servir nos impérios ultramarinos ibéricos. Após estadias em Sevilha e Lisboa, em 1583, Linshoten partiu para Goa na comitiva do arcebispo Dom Frei Vicente da Fonseca, a quem serviu como secretário até ao seu falecimento em 1587. Devido ao óbito deste, decidiu retornar à Europa em 1589. No regresso, realizou importantes paragens em Angra e Lisboa, entre 1589 e 1592, antes de retornar a Enkhuizen. Desde então, começou a preparar a primeira edição neerlandesa do itinerário, publicada em 1596, envolvendo-se ainda em 1594 e 1595 nas primeiras tentativas neerlandesas de encontrar uma rota alternativa para a Ásia pela chamada Rota do Norte, isto é, navegando pelas atuais costas escandinava e russa até à China. Logo em 1595, Linshoten aceitou publicar em avanço do restante itinerário o Reisegeschichte, ou seja, a compilação dos roteiros náuticos ibéricos que juntara durante a sua carreira ibérica. O objetivo era fornecê-los a Cornelis Houtman, o primeiro capitão neerlandês a zarpar com destino aos mares da Ásia pela Rota do Cabo. Importa, por isso, mencionar quais os conteúdos do Reisegeschichte, de forma a compreender de que forma este influenciou os planos neerlandeses para o Índico-Pacífico e como também ajudou a motivar as primeiras expedições neerlandesas ao Estreito de Magalhães. O Reisegeschichte é composto por 63 roteiros de origem portuguesa e 4 de origem castelhana, aos quais foram adicionados uma secção mais técnica composta por uma listagem de latitudes de várias localizações da Terra, a publicação do regimento do compasso náutico na viagem Lisboa-Goa e uma série de perguntas e respostas rápidas sobre princípios gerais de cosmografia para os pilotos neerlandeses. Na organização do Reisegeschichte, Linshoten seguiu plenamente a tradição cosmográfica portuguesa de representar o Índico-Pacífico de oeste para este, começando em Moçambique e terminando no Japão, e não a tradição cosmográfica castelhana que procurava apresentar a mesma zona a partir do Pacífico. Mas como acedeu o neerlandês a toda esta informação? Fruto de diversas circunstâncias durante a sua carreira ibérica que se tornam impossíveis de explanar no tempo desta comunicação, consideramos que Linshoten colecionou toda esta informação em diferentes locais e ocasiões. O primeiro local onde terá copiado diversos roteiros foi no Palácio dos Vice-Reis de Goa, em particular os roteiros da carreira da Índia e diversas carreiras do Índico, como por exemplo as que ligavam Moçambique ao subcontinente indiano ou este subcontinente a Ceilão e a diversos locais do Sueste Asiático continental e a Malaca. Posteriormente, por via do contacto com o seu amigo Dirk Gerritspomp, o primeiro neerlandês a solucar os mares da China e Japão na qualidade de condestável de artilharia em sucessivas viagens da nau do Trato, terá tido acesso a roteiros desta região, assim como aos da Insulíndia. Por fim, devido à sua relação privilegiada com Juan de Urbina, o governador castelhano de Angra, Linshoten terá tido acesso aos roteiros da navegação das Índias castelhanas e às rotas atlânticas portuguesas para o Brasil e Angola. Toda esta informação foi organizada no Reisegeschichte por oceanos, apresentando-se primeiro os roteiros da carreira da Índia, a secção do Índico, seguida da do Pacífico e, por fim, a do Atlântico. A região do Índico-Pacífico é a que ocupa mais capítulos e, dentro desta, os roteiros para a navegação na região China-Japão ocupam quase metade da publicação. Porém,
tal não significa que o neerlandês não considerasse relevante o restante Pacífico. Por esta mesma razão, publicou não apenas a Rota do Galeão de Manila, mas também o roteiro das pioneiras viagens do navegador castelhano Francisco Gali entre Manila e Macau e, sobretudo, entre Macau e Acapulco. Boa parte dos roteiros que Linshoten deu à estampa neerlandesa encontra origens em livros de marinharia portugueses anteriores, como o de Pedro Vaz Fragoso ou o Atlas Roteiro do Brasil de Luís Teixeira, entre outros. No processo de edição, Linshoten teve a preocupação de adaptar os roteiros ibéricos para a ambiência neerlandesa, desconhecedora da miríade de pormenores, tecnicalidades e perigos de navegação em diversas regiões do Índico-Pacífico. Em nossa opinião, o editor do itinerário, Cornelis Claes, e o matemático Petros Plancius terão ainda decidido barrar da publicação outras informações que Linshoten acumulou. Referimos aos roteiros do Golfo Pérsico e das Molucas, e ainda a tabelas de declinação solar, informação que figurava em livros de marinharia que se sabe que Linshoten teve acesso. A ausência dos roteiros das Molucas, região onde os neerlandeses desde cedo evidenciaram o interesse em se estabelecer, assim como das tabelas de declinação solar, justificava-se pela política de sigilo neerlandesa relativamente à Inglaterra isabelina, encarada pela Jovem República como uma concorrente ao desejado estabelecimento neerlandês na Insulíndia. Ainda nesta linha, não foi publicada a rota entre Madagascar e a ilha de Java, informação que se sabe que Linshoten entregou para a primeira viagem neerlandesa à Ásia. Ironicamente, foi por via dos contactos próximos entre a Inglaterra isabelina e a República que Linshoten obteve ainda o roteiro do piloto português Nuno da Silva que, como mencionado, auxiliou Drake na passagem do Estreito de Magalhães em 1578. A importância deste roteiro na expansão marítima neerlandesa deve ser realçada, pois a sua publicação contribuiu para a fundação das primeiras companhias comerciais neerlandesas apostadas na exploração da Rota de Magalhães. O facto de Linshoten ter ainda traduzido para neerlandês em 1598 a obra castelhana de José de Acosta sobre a América Castelhana explica que esta obra, assim como o itinerário, seguissem a bordo das primeiras expedições neerlandesas ao Estreito de Magalhães. A primeira circunnavegação neerlandesa da Terra, via Estreito de Magalhães, liderada por Jacob Marro e Olivier van Noort e iniciada em 1598, foi assim influenciada pela publicação de Linshoten. No entanto, a influência do itinerário de Linshoten no Índico-Pacífico alargou-se por mais tempo. Não apenas foi a bordo da inaugural expedição neerlandesa de Cornelis Houtman, 1595-97, a quem Linshoten prestou detalhado aconselhamento antes de zarpar, como seguiu a bordo de sucessivas expedições inglesas por via da tradução do itinerário para inglês em 1598. A primeira tradução francesa do itinerário em 1610 assegurou ainda que influenciou os projetos marítimos franceses na Ásia, facto para o qual não foram ainda alheias as sucessivas reedições francesas, neerlandesas, germânicas e latinas até meados do século XVII. Desta forma, a obra de Linshoten, enquanto importante atlas das principais rotas marítimas do seu tempo, beneficiou de um longo processo de circulação e partilha de conhecimentos que se operou entre a Península Ibérica, a Itália, a França, a Inglaterra e as Províncias Unidas. Neste processo, a circunnavegação de Magalhães-Elcano teve um papel fundamental. Primeiro, como motivação adicional da expansão francesa, depois da inglesa e posteriormente da neerlandesa. Conscientes desse mesmo intercâmbio de informações realizado na Europa, os neerlandeses, após terem completado 2 circunnavegações da Terra e realizado importantes descobertas geográficas na região magalhânica com William Cornelis Schouten em 1615-16, não tardaram a apresentar-se como os continuadores do pai fundador Magalhães. Na gravura neerlandesa, que aqui se apresenta, publicada pela primeira vez em 1618 no Jornal de Navegação de William Schouten, um idealizado Magalhães surge frente a frente a Schouten. A comparação da mestria náutica ibérica com a neerlandesa é ainda realizada por via da colocação da Vitória frente ao navio congênere neerlandês de Schouten. O ar grave e sério de Magalhães é contraposto pela seriedade e segurança do seu equivalente neerlandês, que, segurando o compasso e o globo, demonstra assim que os neerlandeses já ombreavam com o pioneiro Magalhães na exploração do planeta Terra. Não esquecidos ficavam os outros circunnavegadores que tinham sucedido a Magalhães e que tinham precedido os neerlandeses, particularmente os ingleses, mas em posição de subalternidade, de forma a afirmar a preponderância do domínio científico dos mares pela jovem República Neerlandesa. Assim, e numa frase, esta ilustração corrobora a influência e a importância que então ainda era reconhecida à circunnavegação de Magalhães-Elcano, cerca de um século depois de esta ter ocorrido. É assim o momento de concluir e de retornar à nossa questão inicial. Terá a viagem de Magalhães-Elcano iniciado um processo irreversível de globalização do conhecimento marítimo e científico da Terra e dessa forma influenciado na longa duração do século XVI a obra de Linshoten? Em nossa opinião, a resposta é afirmativa.
Este argumento foi, aliás, recentemente proposto por António Sanches. Este autor considerou que, nos preparativos, na organização, na concretização e como consequência dos acontecimentos da expedição de Magalhães-Elcano, emergiu um novo paradigma científico. Uma das consequências da emergência desse paradigma foi a intensidade da circulação, como procuramos demonstrar nesta apresentação, da informação relativa à circunnavegação. Aquilo que começou como um diferendo entre Portugal e Castela motivou duradouramente a restante Europa a seguir o esteio da exploração de Magalhães. A partir do interesse francês na região magalhânica, do tradicional intercâmbio de conhecimentos anglo-francês e, sobretudo, da forte ligação marítima e comercial entre a Inglaterra Tudor e a Península Ibérica, também a Inglaterra Isabelina se lançou na exploração marítima da rota inaugurada por Magalhães. Saiu por ver, e já no final do século XVI, acabaria por essa via a influenciar a emergência do primeiro aliado, depois rival declarado, neerlandês. É nesta sequência que consideramos a publicação de Linsroten como uma consequência indireta do processo de globalização do conhecimento marítimo iniciado no esteio de Magalhães. Aliás, nesta linha concluíram recentemente Henrique Leitão e José Maria Moreira de Madrid que a exploração do Estreito de Magalhães até 1620 foi uma empresa internacional partilhada entre portugueses, castelhanos, italianos, franceses, ingleses e neerlandeses. No processo, uma ciência náutica do Estreito multinacional emergiu, como aqueles autores também sublinharam. Importa, por isso, aprofundar trabalhos sobre a circulação do conhecimento náutico entre rivais marítimos, os quais estão na base da expansão marítima europeia. Se, de uma forma geral, a ideia prevalecente de que primeiro França, depois Inglaterra e, por fim, as Províncias Unidas beneficiaram e aprenderam com a experiência marítima ibérica se confirma neste caso, ainda muito trabalho há a fazer para perceber como o novo paradigma científico aberto pela viagem de Magalhães influenciou a Europa de 500. Afinal, aquilo que a pioneira viagem de Magalhães despertou não foi apenas a curiosidade, depois interesse, depois determinação em explorar a viabilidade da ligação com a Ásia por via do Pacífico. Ao circunnavegar o planeta pela primeira vez, a expedição de Magalhães despertou o interesse pelo estudo da Terra como um todo, tornando por isso irreversíveis os processos da circulação de conhecimentos marítimos a uma escala global não antes alcançada. São os impactos desse processo na vida cultural e científica europeia que nos parecem ainda carecer de mais estudos. Muito obrigado pela vossa atenção.